Bom dia, queridos irmãos. Estamos hoje aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a gente vai estudar a lição de número 11 da nossa revista, que tem como título Jabes. Jabes, ele foi citado na Bíblia apenas em 2 versos. Porém, nesses 2 versos, a gente consegue aprender bastante. Então, não perca a aula de hoje. Vamos aprender um pouco sobre Jabes. Bom, Jabes significa aquele que causou dor. E ele levou esse nome porque provavelmente ele deve ter causado muitas dores à sua mãe na hora do parto. Porém, Jabes, que aparece lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, que a gente vai ler daqui a pouco, ele levou esse estigma, vamos dizer assim, durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida ele foi chamado, foi conhecido como aquele que causou dor, né? Porque é o significado do seu nome. E no Antigo Testamento, os hebreus, quando eles usavam os nomes, aquilo representava a personalidade da pessoa. Então, ele, por toda a sua vida, carregou esse fardo, vamos dizer assim, nas suas costas, de ter causado dor à sua mãe. Porém, a gente vai ver que isso não foi capaz de derrotar a Jabes. Ele teve uma vitória muito grande. E a gente vai ver como, abrindo 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. O livro de 1 Crônicas, ele começa falando sobre a genealogia, né? No capítulo 4, ele vem falando sobre a genealogia de Judá. E lá no verso 9, ele simplesmente para de falar de genealogia e fala sobre o nosso personagem de hoje, Jabes. E diz o seguinte, em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimos, e meus termos ampliares, e tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Bem, Jabes recebeu esse nome de sua mãe porque ele deve ter causado muitas dores na hora do parto. E a gente sabe que as mulheres realmente sentem muita dor, né, na hora do parto. Imagina naquela época, quando não tinha anestesia, dificuldade com médicos, esse tipo de coisa. Imagina a dor que a mãe deve ter sentido. Porém, ele leva esse estigma durante toda a sua vida. Porque naquela época, no Antigo Testamento, o significado do nome era muito importante para a personalidade da pessoa. Então ele era conhecido como aquele que causou dor, que é o significado do seu nome. Porém, mesmo tendo, né, levado esse estigma durante toda a sua vida, Jabes teve uma mudança. Ele conseguiu mudar. E a gente vai estudar sobre isso hoje. Bom, o escritor de Crônicas, no capítulo de número 4, ele vem falando sobre a genealogia de Judá e de repente ele para e cita o nosso querido Jabes. Por que ele faz isso? Primeiro, realmente ele está dando assim um destaque a Jabes. Porque ele vem falando, não sei quem que gerou não sei quem, não sei quem que gerou não sei quem, aquela toda a genealogia daquele povo. Porém, ele dá um destaque todo especial a Jabes. Por quê? Porque Jabes, ele orou a Deus. E mais importante do que ele ter orado a Deus, Deus respondeu a sua oração. Porque ele orou com todo o coração. E Deus viu todo o sofrimento do seu filho. Então a gente vai estudar um pouco sobre a oração de Jabes. E a gente vai aprender com ele essa oração. Amém? Bom,
Na oração de Jabes, que está lá no verso 10, ele começa falando o seguinte: se me abençoares muitíssimo. Percebam que Jabes ele não pediu uma coisa específica a Deus. Ele pediu uma bênção de uma forma bem genérica. Isso mostra que a gente deve pedir a Deus, mas sabendo que Ele faça a vontade dele e não a nossa. Ele pede apenas uma bênção. Se me abençoares. Ele não pede algo exclusivo, específico, correto? Então essa é a primeira lição que a gente tem que aprender. Pedir a Deus para nos abençoar. Mas Ele sabe como deve nos abençoar. Ele sabe o que a gente precisa. Amém? Na segunda parte da oração, ele diz assim: e meus termos ampliares. Ele poderia estar falando sobre posses, terras, dinheiro. Sim. Mas ele poderia também estar falando de influência, de relacionamento, né? Já que Jabes deve ter sofrido bastante por causa do seu nome, por ser rotulado como aquele que causou dor à sua mãe. Então ele pede que ele consiga ter mais influência nas pessoas, mais contato, que ele seja mais bem visto pelas pessoas. Amém? Então, esse é um segundo ponto que a gente tem que aprender a como pedir a Deus, né? Para a gente poder lidar bem com as pessoas, para a gente poder ser uma pessoa mais agradável, para que as pessoas nos vejam com outros olhos. Então esse é o segundo aprendizado que a gente tem com a oração de Jabes. Continuando a análise da oração de Jabes, ele diz: e a tua mão for comigo. O que significa a gente ter a mão de Deus na nossa vida? Significa a gente dar o controle da nossa vida a Deus. Esse é o pedido que Jabes fez. E de todos os outros, né, de todos esses que a gente analisou, esse é o que eu acho mais importante. A gente pedir a mão de Deus sobre nós, dele conduzir a nossa vida, dele ser o principal, a gente entregar totalmente nossa vida a Deus. Então, a gente não pode esquecer dessa lição. O terceiro ponto da oração de Jabes, ele diz assim: e a tua mão for comigo. Nesse ponto, Jabes ele declara toda a necessidade de Deus em sua vida. Ele diz que a mão de Deus esteja sobre a minha vida. Ele se humilha. Ele diz que Deus é muito maior que todos nós. Ele pede a presença de Deus em sua vida. E em nossas orações a gente não pode esquecer jamais da gente pedir a mão de Deus na nossa vida. Deixar Ele nos conduzir e não que a gente conduza a nossa vida. Amém? E no final de sua oração, Jabes disse assim: e fizeres que do mal não seja afligido. Ele pede para que não sofra, né? Mas na verdade, vamos interpretar dessa maneira, ele já vinha sofrendo. Então, é nessa parte da oração que ele pede a mudança de vida. E talvez você conheça alguém que sofra há bastante tempo, que seja rotulado, né? Você é um preguiçoso, você não vai dar certo, você é isso, você é aquilo. E assim como Jabes pediu a Deus, talvez seja a sua hora de orar, de se aproximar de Deus, pedir a mão de Deus em sua vida para que você não seja mais afligido, para que você age de uma maneira diferente, para que tenha em sua vida a mudança, assim como teve na vida de Jabes. Amém? E no final do verso 10 diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, se você quer realmente mudar de vida, ter uma mudança de sua vida, parar de ser rotulado de certas coisas, ore. Abra teu coração
e fale com Deus, assim como Jabes fez. É isso que você precisa, porque se ele conseguiu, você também pode. Ele está passando para a gente a maneira como conseguir, se humilhando, pedindo que Deus ponha a mão dele em sua vida. Se Jabes conseguiu, você também pode. Se você quer ser olhado pelas pessoas com outros olhos, se você quer ser identificado por outros adjetivos, como bênção, como uma pessoa que ajuda, como uma pessoa que traz luz, ore. Ore que Deus vai te dar essa mudança de vida. Amém? Embora não tenha sido o pedido dele, Jabes foi considerado o mais ilustre entre seus irmãos. Isso mostra que a gente não deve pedir coisas somente para o nosso bem-estar. Ele não pediu isso, porém lhe foi concedido. Ele nasceu, com todo esse peso em cima dele, porém foi o mais ilustre entre seus irmãos. Então, essa passagem mostra pra gente que a gente não deve pedir somente o nosso bem-estar, que isso nos vai ser dado por Deus, segundo a mão dele. A Bíblia, ela não nos diz o que Jabes fez de tão importante, porém, algo ele fez de muito importante, porque a pessoa que estava escrevendo parou de falar da genealogia da casa de Judá para falar sobre Jabes. E eu acredito que essa importância que a gente está falando foi toda a mudança de vida que teve na vida do Jabes. Essa oração, aquilo que Deus lhe concedeu, deve ter sido uma mudança muito, muito radical na sua vida. Da pessoa que foi estigmatizada durante toda a sua vida por causa da dor à sua mãe, mas de repente Deus mudou a sua vida. E é isso que eu quero que aconteça contigo também. Se aconteceu com ele, pode acontecer com você. Amém? Bom, todos nós podemos passar por aflições. Podemos. Porém, se Deus estiver em nossa vida, Ele vai nos dizer como vencê-las. E isso é o mais importante. Todos nós passamos por problemas, momentos difíceis, sentimos dores. Porém, a gente sabe como vencer tudo isso. Basta colocar a nossa vida diante de Deus, assim como Jabes fez. Amém? Gostaria de orar por você nesse momento. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu peço, Pai, nesse momento que você esteja na vida de cada um daqueles que estão ouvindo, Pai. Verdadeiramente, Senhor, coloque em teu coração o espírito de mudança, Senhor, de melhoramento de vida, Senhor, para que a vida que ele teve até agora esquece que a partir de agora é uma vida nova, uma vida diante da tua mão, Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém.